Essa história o Vilela sabe, o pastor Vinícius sabe, mas é algo que ainda eu sou questionado todos os dias, pedindo novamente, sempre para eu contar. Eu nasci num lar cristão. Eu sou de uma família de 12 médicos. O meu pai é um urologista. Só que teve um momento, quando eu estava fazendo a minha residência médica já formado, eu acabei me afastando um pouco de Deus, não de deixar de ir na igreja, mas aquele contato diário que nós precisamos ter com Deus, eu acabei tendo esse, vamos dizer, esse afastamento, né? Eu era um jovem, um cirurgião, passei num local de residência de cirurgia geral que todo mundo quer passar no Brasil, com a vida, entre aspas, encaminhada, entre aspas, um guri bobo, se achando um pouco pela situação toda. E, na verdade, aconteceu algo que foi extremamente marcante na minha vida. Que aquilo lá eu nunca mais esqueci. E que sempre, quando pedem para eu contar, eu vivencio aquilo como se fosse hoje. Eu estava de plantão nesse hospital, esse grande hospital, e eu estava com, na época, eu sou um pouquinho mais velho, pastor Vilela, vocês conheceram a época dos pagers, dos bips? Claro. Né? Não estava recém começando o celular. Né? Era mais médico que usava, não é? Só que nós, onde estávamos no local dormindo lá no hospital, nós tínhamos bip. Então o bip tinha 2 toques. Era um toque normal e tinha um toque que era um toque de parada cardiorrespiratória. Ah, é? Para tu poder saber. Se a parada, tu tinha que ter uma rapidez maior de você ir. E eu estava de plantão, cirúrgico, e tocou o bip da parada. E era mais ou menos 13h15, 13h20 da manhã, e eu levantei com muita rapidez. O bip toca para a equipe da cirurgia, quando o paciente é teu, e o bip toca para a equipe da clínica e para a enfermagem. Muito bem. Nesse momento, eu só olhei ali, que dizia quarto 109. E eu desci muito rápido, e eu fui durante esse intervalo de tempo que eu fui de escada, não de elevador, eu fui só pensando assim, ó, Vilela, não pode ser o meu paciente, porque eu tinha um paciente no quarto 109, que nós tínhamos operado uma cirurgia, uma das maiores cirurgias da parte digestiva, chama-se DPT. Pessoa que tem câncer de pâncreas, chama-se duodeno pancreatectomia. E eu fui pensando angustiado, não pode ser ele, porque era SUS e tinha 5 pacientes no quarto, e porque eu tinha falado para a família um dia antes que ele teria alta no outro dia, porque o pós-operatório realmente estava muito bom. E quando eu chego no quarto, para minha surpresa, quem é que tinha tido a parada cardiorrespiratória? O meu paciente. E aí estava lá já o pessoal da clínica, a enfermagem, e eu cheguei, e como o paciente era meu, quem assumiu toda a reanimação junto ali foi eu. E nós começamos a reanimar esse paciente, e eu, um jovem cirurgião, eu tive vários ensinamentos, até mesmo em relação a falar familiares, quando tá tudo certo para tu dar alta no outro dia, né? Se tudo transcorrer bem, se tudo continuar como está, uma frasezinha muda muita coisa. E nós começamos a reanimar esse paciente, e eu reanimei um paciente como nunca antes na minha vida, porque eu queria, era um paciente meu, nós lutamos por ele, e a reanimação normal, em qualquer lugar do mundo, tem uma convenção. É 30 minutos de reanimação. Você massageia, você faz, tem uma coisa que nós chamamos de ambu, que é para colocar respiração, é feito adrenalina, é feito atropina, e é tudo muito bem sincronizado. Quando bateu 30 minutos, estavam meus colegas médicos junto ali também, e disseram, Lemos, como eu chamava na residência, meu sobrenome, deu 30 minutos, eu disse, pessoal, vamos um pouquinho mais. Nós fomos mais 15 minutos. Porque depois de 30 minutos, durante nenhum momento ele voltou, porque tem alguns pacientes que tu reanima, ele volta, e daqui a pouco ele para novamente e você continua a reanimação. Acontece isso. Não é você, reanimou, acordou, tá tudo bem. Às vezes ele acorda, reanima e daqui a pouco para de novo. Às vezes para tu reanimar 3 vezes, só que depois de 30 minutos, durante todos os 30 minutos, ele não voltou em momento algum. Ou seja, paciente morto 30 minutos. E tocamos até 45. Fica aquela linhazinha? Linhazinha. Com assistolia, fica ali aquela linhazinha. E chegou 45 minutos, aí tá o pessoal já impaciente comigo. Né? 13 e tanto da madrugada. Enfermagem paciente, né? Desiste, né? Lemos, por favor. Não tem mais. Acabou. Nesse momento,
começou a acontecer algo que foi algo que impactou a minha vida. Algo que eu sei que foi um toque de Deus para mim, para dizer assim, olha o que tu está fazendo com a tua vida. Naquele momento, começou cenas que eu digo que são típicas de filme, só que ali era uma história real. Primeiro de tudo, não me perguntem como, a luz do quarto diminuiu uma fase. Naquele momento de 45 minutos, aquele cidadão que estava ali começou a se movimentar. E eu, como cirurgião, como médico, a gente sempre quer achar uma explicação plausível para não aceitar sobrenatural em hipótese alguma. Eu comecei a pensar, não, são algumas mioclonias que algumas pessoas podem se mexer depois da morte. Só que depois, para acontecer mioclonia, é logo depois que a pessoa morre. Sim. Ele já estava há 45 minutos, então não era mioclonia. E ele começou a se mexer como se fosse uma convulsão. Como que é? Tipo se movimentar. Tipo epilético, não? Tipo epilético. Tá. Convulsão. Começou a esticar os braços. Nossa. Nesse momento eu corria. Se eu estivesse assistindo isso, eu corria, né? Eu já nem tava lançado. Ainda bem que eu não sou médico, nem você. Nesse momento, todas as pessoas que estavam dentro desse quarto... Você nunca tinha visto isso? Nunca na vida. E ninguém. As pessoas todas saíram do quarto. Inclusive os pacientes, todos podiam caminhar. Os que estavam nos outros leitos, pegaram o seu sorinho e saíram do quarto. E ficou no quarto apenas eu e o paciente. O paciente era meu. Eu entendi que essa experiência era comigo. Obviamente eu estava literalmente, como um cirurgião novo, apavorado com o que estava acontecendo ali. E esse homem estava fazendo uma cara de pavor, uma cara de dor, uma cara assim, algo que estava totalmente incomodado, em pânico, né? E talvez, para mim, era uma eternidade. Não sei se aquilo lá durou 5 minutos, 10 minutos. Eu sei que eu fiquei ali. E eu olhei para a janela do quarto que ficava em direção à rua e eu vi. Entrou uns vultos pretos, uns espíritos pretos, vários. E entraram dentro desse homem pelo tórax dele. E quando adentraram, a cara de pavor e de medo foi maior ainda. E depois, quando saíram dele e saíram pela janela, aquele homem desfaleceu. O que foi claramente que eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo. Ele disse: tu viu esse homem adentrar no inferno. Ele estava indo para um local que ele não queria ir. E essa experiência vai marcar a tua vida, e sempre que tu puder contar, você conta. Porque a eternidade, ela é real. E nós estamos aqui, Vilela, a gente sempre pisa em dois mundos. Exatamente. Somos nativamente espirituais, né? Nós sempre dois mundos, né? Tanto porque, agora não falando só do nosso espírito, por que a gente chega em ambientes que a gente não se sente bem? Exato. Por que tem pessoas que transmitem algo tão ruim pra gente? Existe uma realidade espiritual, né? Existe uma realidade. E é isso que eu digo. Às vezes o homem não percebe que existem forças espirituais que estão ao redor dele, né? E digo mais, Deus, ele nos notifica. Assim como a gente recebe uma mensagem no celular, né? Que alguém mandou mensagem, um alerta da Defesa Civil, Deus nos notifica através de situações que a gente enfrenta, de experiências que a gente vive. Então eu posso dizer, doutor, que essa experiência que o senhor teve, né, realmente foi uma notificação do céu. Deus permitiu que o senhor visse algo. Ali eu mudei minha vida. Então. Para sempre. E para todo mundo que eu posso dizer. Eu disse assim, ó, existe uma eternidade. Eu era ensinado, mas eu não tinha talvez uma convicção que eu tive através dessa experiência. Sim. Olha só. E tem algo mais que eu digo. Por exemplo, como é que tem suicídio em Mônaco, em Luxemburgo, que são os locais mais ricos no Japão, do mundo? Por quê? Na Suíça, nos países... Por quê? Os países nórdicos. Por que tem rico que você mata? Bilionário que você mata? Por quê? Ou que está em depressão. Em depressão que não resolve nunca com os melhores remédios do mundo. Coisa que eu mais recebo. Eu recebo pessoas de todos os... Nós contabilizamos, nós recebemos na nossa cidade, Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, a cada 60 dias, 12 países.
que afluem para lá, para serem atendidos, consultados ou até operados conosco, né? E, na verdade, a gente conhece e vê a opressão de frente, do lado. Uma coisa que eu digo muito assim, para pessoa que não tem experiência em viver em ambiente hospitalar: por que muito médico é excêntrico? Por que muito técnico de enfermagem, Excêntrico, enfermeiro são diferentes, estranhos, diferentes. Muitos são amargurados, muitos são mal-humorados. Isso aqui é uma coisa que eu nunca falei. Muito tem problema com droga, com bebida. Com né? bebidas, né? Com drogas lícitas. É. Tá? Porque na verdade é o seguinte: ó, a profissão da área da medicina é a profissão médica no mundo que mais tem índice de suicídio, 5 vezes mais que as outras profissões. Mais do que policial? É a primeira de todas as profissões. Tá? Suicídio. Porque pela pressão. Por várias coisas. Por várias coisas. Decepções, impotência. Mas assim, ó, o problema é o seguinte: o ambiente hospitalar, olha o que eu vou dizer agora, ele é inóspito. A gente que vive lá dentro. O que paira dentro de um hospital? O medo, um espírito de pavor, Arrependimentos. arrependimento, pena, que é um... Isso aqui é pena. Que tem de gente, né, que tá perto da morte, Da morte. que começa Exato. a reavaliar a vida e fala, devia ter feito isso. E muitas pessoas assim passam e falam assim: pá, pobre desse moribundo aí. Posso a pessoa vai melhorar? Sentimento de pena. A morte, ela beira outra coisa. Mas amor também, né? Muita compaixão, Também, sim. muito amor. Muito amor. Mas eu te digo pra ti, Vilela, é mais sentimentos ruins do que bons no hospital. Com certeza. Você sente a energia quando você chega lá. Exato. Outra coisa, impotência. Às vezes tu sabe que não tem mais o que fazer, o paciente é terminal. Tá? Às vezes eu escuto assim, ó, de pessoas assim: ah, mas que bom que tal paciente tá lá perto do... Citando agora aqui você, Sírio-Libanês, Albert Einstein. Cara, tem doenças que são incuráveis. Se você descobrir um câncer metastático agora, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Olha o Steve Jobs. É. Tá entendendo? Um câncer de pâncreas que foi fulminante, você não tem o que você fazer. Então, esses espíritos, esses sentimentos ruins, eles pairam lá dentro. Por isso as pessoas são muito atormentadas dentro. E isso aí reflete em muitos profissionais Exato. da área da saúde. Isso é uma realidade palpável e visível.